então direto ao ponto. Agora nessa aula nós vamos conversar sobre como você vai aproveitar e como você vai perguntar para a ferramenta no seu plantão, no seu dia a dia. Então eu vou dar um exemplo. Vamos pegar um paciente, um caso fictício aqui, um paciente de 43 anos, homem, e que apresenta, você fez exames laboratoriais, você fez um raio-x de tórax e viu que ele está com uma pneumonia. Ele é um paciente que não tem comorbidades, assim, qual antibiótico eu vou utilizar? A pergunta que você vai fazer é, qual antibiótico que eu utilizo para a pneumonia? Então, vamos lá. Você vai fazer a pergunta. Então, aqui você vai perceber que a IA, a meso-IA, ela vai lhe dar, primeiramente, uma introdução, demonstrando o que é uma pneumonia, certo? Logo depois dessa introdução, né, você vai ter a pneumonia é uma infecção pulmonar, depende da gravidade, de vários fatores. E o tratamento? Bom, no tratamento você vai perceber que ele vai demonstrar aqui, nesse exemplo, pacientes que não têm fatores de risco para pseudomonas. Por que a gente já está falando isso? Porque durante o curso vocês vão aprender e aqui vocês vão conseguir utilizar essa ferramenta, né? Então, esse paciente aqui, ele não tem risco para pseudomonas ou estafilococcus, como MRSA, e as duas opções iniciais de tratamento são esses. Ou para pacientes que têm algum tipo de comorbidade. Então, aqui você já tem, inclusive, a dose e a quantidade de dias que você vai ter que fazer. A questão do ajuste de função renal e as interações medicamentosas e efeitos colaterais, e além de uma conclusão. Mas, vamos lá, fiquei com dúvidas. Tá, eu vou querer prescrever para esse paciente amoxicilina, mas como que eu prescrevo isso? Será que tem ajuste para a função renal? Aqui tá me falando que eu tenho que fazer amoxicilina 1 grama 3 vezes ao dia, de 5 a 7 dias. E qual que é o ajuste para a função renal? Então, a gente vai fazer essa pergunta para a IA. Qual a função renal da amoxicilina? Vamos lá. Bom, então aqui vocês vão perceber que vai falar sobre um pouquinho sobre a classe da amoxicilina. A amoxicilina é um beta-lactâmico, ela vai fazer uma introdução, logo depois vai colocar o ajuste para a função renal, tanto da dose oral quanto a dose endovenosa. Vocês podem perceber que, além disso, vai falar sobre as considerações como o clavulanato, quando que você vai utilizar e como você faz esse ajuste. Além disso, a ferramenta também vai mostrar os efeitos colaterais e as possíveis reações alérgicas. Então, é uma ferramenta hoje que está aqui para nos ajudar de uma forma completa e não somente olhando um guia e mostrando qual que é a dose. Não, aqui ele vai realmente te mostrar a síndrome clínica. Vamos para uma outra situação. Vamos pensar. Estamos com um paciente agora, uma jovem de 27 anos, que não tem comorbidades e ela apresenta sinais clássicos. Vocês estão suspeitando já de uma meningite. Então, nós vamos direto ao ponto. Você não sabe, está ali no seu plantão, fez a punção e agora o que eu vou fazer? Vamos perguntar qual a dose correta e qual é o tratamento que eu tenho que utilizar para meningite. Vamos lá, então. Bom, então você está lá no seu plantão, imagina uma paciente com meningite que você tem que iniciar o tratamento inicial. O que a IA vai fazer? Ela vai estar na palma da sua mão no seu celular. Ela vai te dar, bom, a meningite é uma infecção grave, fazer uma introdução, logo depois ela vai fazendo o tratamento. Aqui vocês podem perceber que, além disso, tem o tratamento específico por agente causador. Mas vocês estão no plantão, você é o primeiro médico que vai receber essa paciente. Você vai iniciar um regime empírico inicial. Então, ele vai te dar vancomicina mais ceftriaxone e dexametasona. Depois, você vai perceber que a IA vai te mostrar, quando você tem a cultura, você vai conseguir, para o médico clínico que está lá no andar com essa paciente, que também vai conseguir utilizar essa ferramenta no momento que receber a cultura. Digamos que ela tem um meningococo ou um pneumococo, ou um hemófilos ou uma listéria. Aqui está diferenciando basicamente cada micro-organismo e, além disso, a IA ela consegue colocar as doses e os ajustes para a função renal também. Além disso, tem as interações medicamentosas, ou seja, é realmente uma ferramenta onde, sem sombra de dúvidas, você vai conseguir ter ela na palma da sua mão e tirar todas as suas dúvidas.
Lembrando que você pode fazer diversas perguntas. Se você ainda tem dúvida, vamos a mais um exemplo prático, que inclusive foi um médico que fez esse questionamento aqui para mim. Bom, doutora, eu sou um médico já que, enfim, eu tô na medicina, eu já tenho 70 e poucos anos e eu tenho dúvida, não me atualizei na era dos antibióticos porque eu sou um cardiologista. Vamos lá. E tá tudo bem, certo? A minha paciente, ela usa anticoagulante. Eu quero saber se eu posso dar, por exemplo, azitromicina para esse meu paciente, porque ele tá com uma infecção na garganta e eu quero utilizar a azitromicina, enfim. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a pergunta para a IA. Então, olha que fantástico, aqui na palma da mão desse médico, ele tem essa resposta. Ele vai colocar primeiro uma introdução do que é a azitromicina, logo depois ele vai falar sobre a pergunta dele. Afinal de contas, ele está perguntando qual é a interação medicamentosa. Está mostrando que com a varfarina, a azitromicina pode potencializar esse efeito anticoagulante da varfarina. E o que ele vai sugerir? O monitoramento e como faz esse monitoramento, os sinais de sangramento, qual é o ajuste que você tem que fazer e os efeitos colaterais da azitromicina e da varfarina, por exemplo. Então, é fantástico. Fantástico. Bom, mas será que a IA também vai me auxiliar quando eu estou lá na UTI, em um paciente extremamente grave, onde eu tenho uma possibilidade de uma pneumonia associada à ventilação mecânica? Vamos fazer essa pergunta para a IA também. Vou dar um exemplo. Estou aqui com um paciente de 83 anos, com comorbidades, com DPOC, cardiopata isquêmico e que está fazendo uma exacerbação desse DPOC. Então, a gente vai fazer uma pergunta. Qual antibiótico que eu utilizo para a pneumonia que não é adquirida na comunidade, né? A gente já está pensando nesse paciente que já passou pela internação hospitalar e ele saiu do andar e teve um rebaixamento do sensório. Rebaixou o sensório e foi para a UTI. Como que a gente vai fazer essa pergunta? Então, vamos lá. Qual antibiótico eu uso para pneumonia hospitalar, né? Qual antibiótico que eu uso para pneumonia hospitalar? Foi a pergunta que eu fiz. Ou como a gente fala hoje, que é pneumonia associada à assistência médica, né? Ele vai dar uma introdução, pneumonia hospitalar ou adquirida no hospital, é uma infecção que ocorre depois de 48 horas. Então, além de ele dar uma introdução, ele vai te falar o tratamento. Quais são os regimes primários, as cefalosporinas, as possibilidades e as alternativas para a cobertura das duas principais bactérias de relevância clínica, a Pseudomonas e o MRSA. Então, quais são as medicações? Inclusive, coloca aqui para vocês a dose e por quanto tempo. Além disso, ajustes para a função renal e todas as interações medicamentosas e efeitos colaterais. Tá bem, mas então vamos lá que eu decidi por fazer piperacillina tazobactam. Mas esse paciente tem uma alteração, ele está fazendo uma insuficiência renal. E eu quero saber agora, como que eu faço esse ajuste para a função renal da piperacillina tazobactam? Então, a gente vai fazer a pergunta. Fiz uma pergunta simples, como se ajusta para a função renal o pipetazo, como hoje comumente é falado a piperacillina tazobactam. Então eu fiz uma pergunta aqui, como se ajusta para a função renal o pipetazo, que é a piperacillina tazobactam. A ferramenta ela vai me demonstrar uma introdução, o que é a piperacillina tazobactam, e a pergunta foi o ajuste da função renal. Então ele vai direcionado mostrando aqui, de acordo com o clearance de creatinina desse paciente. A dose não pensando em pseudomonas, a dose para pseudomonas e a dose que vocês que agora vão fazer o curso vão entender o porquê que a piperacillina tazobactam tem que ser feito em infusão prolongada, em infusão estendida. Então aqui também tem a dose para a infusão estendida. Algumas considerações e além disso vai mostrar os efeitos colaterais, as interações medicamentosas, porque esse paciente, como foi perguntado, esse paciente já é grave, já é um paciente de longa história. Bom, gente, aqui eu dei apenas alguns insights do que a ferramenta pode auxiliar vocês na palma da mão. Então, utilizem ela com sabedoria no plantão de vocês e na prática clínica diária.